Nesse intervalo, a regra da comunidade foi sujeita a uma divisão. Inicialmente, os beduínos encaminharam os pergaminhos a um comerciante em Belém chamado Ibrahim Ija, ou Ijha, não sei, o qual, após advertências de que poderiam ser provenientes de uma sinagoga roubada, os restituiu sob a alegação de que careciam de valor. Desassombrados, os beduínos dirigiram-se a um mercado nas proximidades, onde um cristão sírio se propôs a adquiri-los. Subsequentemente, no caso aqui, eu acho que errou aqui a tradução, seria um sheik, né, no caso aqui, interveniente na negociação, sugeriu que os pergaminhos fossem levados a Khalil Eskander Sahin, conhecido como Kando, um sapateiro e comerciante de antiguidades. Ao retornarem ao local, deixaram um pergaminho com Kando e alienaram outros 3 a um negociante pelo montante de 7 libras jordanianas, aproximadamente 28 ou $367 em 2022. Mas por que tem uma diferença tão grande assim de valor nesse câmbio? Porque vou dar um exemplo do Brasil, né? Lembra lá na década de 80 como é que era a inflação aqui? Que era diária. O pessoal, às vezes, final da década de 80, início da década de 90, trocava o preço diariamente por causa da inflação. Tinha gente até que em carteira assinada ganhava 5 milhões de cruzados, 10 milhões de cruzados, só que aquele montante de pilha de dinheiro não servia para nada, não comprava nada, era só valor nominal. Então, na época, a localidade, a Jordânia, também sofria desses problemas inflacionários. Então, por isso que é difícil fazer esse cálculo, né? Quanto era, porque em qual dia foi exatamente, quanto era, em que momento estava o câmbio ali, tá bom? É por causa dessa questão. Vamos lá. Os pergaminhos originais continuaram a transitar ante diferentes detentores até que uma transação formal pudesse ser concretizada. Em 1947, os 7 pergaminhos originais captaram a atenção de John C. Trevor, deve ser isso, membro das American Schools of Oriental Research. Este, ao aferir a escrita presente nos pergaminhos com aquela observada no papiro Nash, ou Nash, o manuscrito bíblico mais antigo à época, identificou as afinidades em ambos. Então, ele identifica a escrita que está ali, algo muito próximo do que seria, em alguns manuscritos, o paleo-hebraico, a escrita aramaica. Então, ele vê, opa, isso aqui tem um valor. Isso aqui tem algo que realmente tem uma relevância histórica e arqueológica, e aí começa, de fato, né, os manuscritos do Mar Morto receberem a atenção do mundo acadêmico, né, serem comprados, né, foram comprados por grandes quantias, preservados, levados para análise em laboratório, que aí também já seria uma outra história longa. Então, isso aqui foi um resumo para nós entendermos este contexto dos manuscritos do Mar Morto. E agora vamos falar dos essênios. A seita dos essênios. Em 1952, as escavações arqueológicas revelaram as imponentes ruínas de Qumran, situadas em uma plataforma barrosa, elevada sobre o Wadi Quran, a uma altura de 50 metros acima do Mar Morto e a 330 metros abaixo do nível do mar. O sítio foi prontamente identificado como possível mosteiro dos essênios, conhecidos como Essenoi, em grego, conforme registrado por Flávio Joséfo na transcrição do aramaico Hasdim ou do hebraico Hassidim, denotando piedosos. Essa descoberta, até então, de 1952, abre, nós vamos ver aqui o porquê, abre um vasto caminho para as escavações e a arqueologia bíblica, porque a partir do momento que se identificou esse mosteiro, literalmente
esse mosteiro, percebeu-se que eles viviam em um tipo de vida monástica e comunitária. Dando-se andamento às escavações, a cultura material encontrada no local foi gigantesca. Então, houve todo um trabalho de preservação da área, todo um trabalho de pensar-se em realmente enviar os melhores arqueólogos da época que estavam em atividade, porque foi vamos dizer assim, um achado inovador, no sentido de que era algo que poderia realmente mudar a visão de como enxergávamos o mundo bíblico do Novo Testamento. Principalmente porque diversas teorias, muito antes dos livros polêmicos de John Allegro, diversas teorias já começaram a surgir. Né? Os arqueólogos iam lá, levavam sua equipe de alunos, né? Ia lá, cavava, a galera ficava aquele período de escavação, já voltava para as universidades cheio de ideias na mente, ainda não tinha nada muito conclusivo, mas as ideias fermentavam. E aí começou-se a surgir, né, essa grande polêmica dos essênios, agora virou como se fosse assim a novidade, o assunto no mundo bíblico e também no mundo acadêmico era esse achado arqueológico, eram esses achados arqueológicos dos essênios. Nós vamos ver o porquê disso. Vamos detalhar mais. Este complexo habitacional compreendia infraestruturas como um longo aqueduto, canais de água destinados a subsistências e abluções rituais, corroboradas pelos tanques rituais conhecidos como mikvé ou mikvé. Então, olha só, a gente já descobriu o seguinte: opa, os essênios não somente praticavam, e nós vamos ver nos escritos deles também, eles não somente praticavam essa questão do banho ritual, mas eles também realizavam os batismos. Opa! Então, calma aí, até então, na cabeça ali das pessoas que estavam no mundo cristão, batismo é algo de João Batista, de Jesus. Até então, poucos haviam argumentado, ou quase não existia argumentos de que esse batismo ele vinha de uma seita judaica posterior. O batismo era interpretado como uma evolução daquelas lavagens rituais que estava no livro de Levítico, que até hoje, né, mais avançado ainda no mundo acadêmico, a gente sabe que Levítico, aquelas transcrições de leis de pureza são persas até. Hoje a gente tem mais essa noção, vem do zoroastrismo. Hoje a gente também sabe que essa prática batismal consagratória vem do Egito. A gente também já tem esse vislumbre, essa noção. Mas a gente até então não tinha essa parte de transição. Pô, veio da onde? Ah, veio dos ritos judaicos, é uma evolução dos ritos de purificação. Ah, então tá tudo certo. Pega lá o livro de Levítico, fala que veio dali, faz uma exegese. Opa, mas agora nós temos aqui Corã, mostrando isso claramente. Eles tinham locais destinados e preparados para isso, para esta finalidade. E não só a finalidade batismal, mas também, continua dizendo o texto,